Muito bem. Hoje é um dia especial, amém? Estamos celebrando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Quem aqui é jovem, de idade e de coração? Me preocupa alguns, que parece nem de idade nem de coração. Já vi alguns de 92 anos, parecendo às vezes mais jovens de espírito do que alguns de 17. E por falar de 17 e 92, o ministério não vai nessa idade, né? A divisão sul-americana decidiu que o Ministério Jovem envolve a idade de 17 a 30 anos, para a tristeza de muitos. Minha também. Mesmo parecendo ter uns 22, 23, já passei disso faz tempo. Bota dobrado em cima disso, viu? Mas enfim, é uma alegria servir a Deus neste ministério vibrante, apaixonante e que ajuda no que temos de melhor a fazer, que é cumprir a missão. Continue apoiando aí, viu? No Ministério Jovem da Associação Catarinense, primeiro parabéns a todos os nossos líderes, né? Temos regionais, distritais, líderes de jovens, a equipe jovem que movimenta o Ministério Jovem aqui nessa igreja, parabéns pelo seu dia. É como se fosse aniversário do Ministério Jovem hoje, e é uma comemoração não só aqui, na Universitária, na Associação Catarinense, nem só no Brasil, é mundial, o mundo inteiro, a juventude em todas as igrejas, línguas e culturas, inclusive o Jefinho e a Dai lá, que são muito meus amigos, estão lá em Toronto comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Uma galera animada, e eu tenho muito orgulho da nossa juventude, uma juventude animada, uma juventude fiel, envolvida com a igreja, uma juventude que está se preparando e preparando outros jovens para a volta de Jesus, amém? Ninguém aqui está preocupado com o horário, amém? Amém. Hoje é só bênção, é só alegria. Temos 4.107 jovens na Associação Catarinense entre 17 e 30 anos. Fora os jovens mais, os jovens muito mais, que sentem sempre jovens. A gente está aí, é um grupo muito animado, é uma bênção só. E o Ministério Jovem dessa igreja tem sido uma bênção também. Para cumprirmos o Maranata, já que a gente sempre cumprimenta com Maranata, a camiseta é Maranata, tema jovem 2024-2025. Para cumprirmos o Maranata, nós temos muitos desafios. Muitos desafios. E eu quero destacar pelo menos 4 desses grandes desafios que nós temos. Primeiro deles, Janela 1040. Todo mundo já ouviu falar disso. Ela é um espaço geográfico acima da linha do Equador, a parte norte, lá na região do Oriente, onde nós temos muitos países. Na verdade, dos 8 bilhões e pouco que nós temos de população mundial, cerca de 4,5 bilhões de pessoas moram na Janela 1040. E pasme, existem milhões de pessoas lá que nunca ouviram falar de Jesus. Como, pastor, é possível isso? Como é possível? E os jovens de lá que entram nas redes sociais, que usam o Instagram, que usam o Facebook, que estão no YouTube, que veem as notícias mundiais, como que essa gente nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, porque lá eles, quando você digita algumas palavras que envolvem cristianismo, fora da religião deles, você não consegue resultados. Lá é controlada as redes sociais, a internet é controlada. Então, tem muita gente por lá que não conhece o Jesus que nós conhecemos, a esperança que nós temos. E é preciso, então, irmos em frente para que o Maranata, o Senhor logo vem e se cumpra. Eu não sei se você sabe quantas vezes aparece a palavra Maranata na Bíblia. 10? 20? Falamos tanto, né, sobre o Maranata. É tão conhecido na igreja. Será que 40 vezes aparece o Maranata? Ou, de repente, na menor das hipóteses, 7 vezes. Sabe quantas vezes? Uma única vez. Só uma vez aparece Maranata na Bíblia, 1 Coríntios 16, 22. E vem logo depois de uma palavra chamada anátema, que significa o quê? Maldito ou maldição. Maranata, uma única vez, mas vem é poderosa. É uma palavra forte. E o significado dela não vem nem da língua grega, nem da língua hebraica, vem do aramaico. Maranata vem do aramaico, 2 palavras que nós transformamos em uma. Maranatá. Maranatá, que significa o Senhor vem, no aramaico. Só que nós incluímos uma palavrinha no meio disso. Qual é a palavra que nós incluímos? Logo. O Senhor logo vem. Tamanha é a urgência e a expectativa que nós temos de logo ver Jesus voltar. E aí a gente entra no desafio. Janela 1040, não é fácil pregar lá, mas temos que pregar. E muitos milagres ainda vão acontecer na Janela 1040. Acredite nisso.
Muitos milagres. Tem muitos missionários brasileiros indo para lá pregar o Evangelho. E o Senhor está usando cada um deles. E o poder do Espírito Santo vai fazer com que muitos milagres e centenas, milhares, quem sabe milhões de conversões aconteçam naquele lugar. Amém? Essa é a nossa esperança. O segundo desafio são os que entram na igreja, que permaneçam na igreja. Hoje, 4 em cada 10 pessoas que vêm para a igreja acabam saindo nos primeiros meses ou até 2 anos na igreja do Senhor. 4 em cada 10 saem, abandonam a fé, abandonam a igreja em pouco tempo. Isso é um desafio. Não só ganhar, conquistar, mas manter e envolver essa galera para que fique na igreja. Terceiro desafio, secularismo e pós-modernidade. Especialmente nas grandes cidades, esse é o tema do Dia Mundial do Jovem Adventista. Anuncie nas cidades, e nas cidades nós temos muitos desafios. Numa região universitária, muito mais. Quanta pressão, ideologias. Ensinos que vêm de encontro com aquilo que nós acreditamos, com nossos princípios, nossos valores bíblicos. Não é fácil encarar o desafio de pregar em culturas pós-modernas e secularizadas. E nós que estamos em grandes cidades como Florianópolis e região, enfrentamos fortemente esse desafio. E o último desafio são as cidades propriamente dito, onde acontece o maior número de abandono da fé e secularismo. É um desafio pregar e alcançar pessoas sinceras e que permaneçam fiéis no caminho de Deus nas grandes cidades. Mas o desafio está aí para ser encarado e para ser vencido em nome de Jesus. E eu pergunto, você tem encarado esse desafio de verdade, de todo o seu coração? Tem se envolvido no cumprimento da missão para que o Maranata não seja apenas um grito ao ar e que se vai e que não alcance ninguém, mas que seja um grito que alcance o ouvido, o coração, a mente de pessoas e que de verdade elas se comprometam com o Evangelho, com Cristo e com a salvação, porque logo, logo nós vamos olhar para cima e não veremos apenas nuvens ou estrelas, nós veremos no seu trono poderoso Jesus Cristo voltando. Nós veremos. Nós veremos. Eu quero de verdade ver. Eu não quero que a nossa geração passe, que eu feche os olhos para essa vida, como tantos fecham todos os dias, sem ver em vida o meu Salvador vindo me buscar. E a gente precisa levar a sério isso. Não pode ser só um cumprimento que faz vibrar a igreja com palavras ou de momento. Tem que ser um cumprimento que move a gente para a missão. Tem que ser um cumprimento que move a gente para sair daqui e fazer o trabalho mais importante, porque o que tem de mais importante não acontece das portas para dentro, mas sim das portas para fora. É fora dessas 4 paredes que o trabalho mais importante da igreja precisa ser cumprido, que o Maranata tem que ser apresentado. É lá fora, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para a pessoa que estuda na faculdade comigo, que senta ao lado da minha mesa. Para o meu parente que está ali tão perto de mim, que eu converso quase sempre, e talvez não recebeu de mim ainda essa mensagem de esperança. Para aquela pessoa que entra no ônibus comigo, que às vezes faz uma viagem longa. Esses dias atrás eu conversei com alguém, e descobri, conversando com outras pessoas, que essa pessoa tem um dom maravilhoso de fazer amizade. E ela tem vários amigos, que ela viaja muito de ônibus. Vai na rodoviária e faz uma viagem 2, 3 horas para cá, 4, 5 horas para lá. Toda viagem que faz, ela forma uma amizade para sempre. Sai dali com contato compartilhado e toda semana conversa. Descobri essa pessoa e fiquei impressionado. Que facilidade para pregar o Evangelho, para fazer amizade. Quem dera fôssemos todos assim. E às vezes gente tão perto da gente, nem sabe no que a gente acredita. Mas tem gente que tem essa capacidade. Que coisa linda. E eu peguei essa pessoa conversando com alguém, trocando mensagens. E não é só, lembra da viagem que fizemos? Como é que está o gatinho que você tem na sua casa? Seu cachorrinho está bem? Não é só essa conversa. A conversa sempre tem, Jesus vai voltar. Essa pessoa sempre tem. E ela tem pelo menos aí uns 15 amigos, umas 15 amigas que fez nas viagens de ônibus de um lado para o outro, aproveitando todas as oportunidades para levar a mensagem a todas as pessoas em qualquer circunstância, porque Jesus precisa voltar. Já está mais do que na hora. Se olharmos ao nosso redor e analisarmos todo o contexto mundial, político, militar, religioso, na questões da natureza e tudo mais,
está mais do que óbvio que Jesus está muito mais perto de voltar do que a gente imagina. E a gente não pode perder de vista isso. Nada, nenhuma mensagem, de tantas mensagens importantes que nós temos, nenhuma é mais poderosa e deve mexer mais com o nosso coração, bater mais forte o nosso coração, fazer brilhar mais os nossos olhos do que a mensagem da volta de Jesus. Mas não pode ser algo só de um momento, tem que ser um estilo de vida. A expectativa, o mover as coisas e as pessoas para a volta de Jesus, precisa ser um estilo de vida em que eu saia daqui decidido de verdade a mexer com as pessoas ao meu redor, que o Senhor colocou ao meu redor, para que elas conheçam o Maranata, para que elas de verdade estejam preparadas para a volta de Cristo Jesus. 4 As. 4 palavras, 4 mensagens, 4 cidades, 4 personagens, serei bem rápido. Primeiro, amar. Os 4 As do Maranata, cada um tem um significado. Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Amar. Não tem como pregar o evangelho sem amor. Até dá. Mas não é um evangelho que salva e que transforma. O evangelho que de verdade alcança corações duros e transforma um coração de pedra em um coração de carne, é um evangelho levado com amor, apresentado com amor. Não apenas um amor da boca para fora, de palavras que são ditas, mas um amor que de verdade é visto nas ações de cada dia dessa pessoa, dessa família, dessa igreja. Quando o evangelho é levado com amor, misturado com o amor de Cristo Jesus, este evangelho, ele é poderoso. Em Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 42, nós vemos um evangelho, uma expressão do maravilhoso amor de Jesus, quando olhou para a grande Jerusalém. E aí o texto bíblico diz assim, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. No livro Desejado Todas as Nações, Ellen White afirma que Jesus chorou, que não por outra razão que não fosse, porque os moradores de Jerusalém tinham rejeitado a ele e a sua mensagem de salvação. E Jesus, ao olhar lá de cima, chegando em Jerusalém, contemplou aquela grande cidade, tanta gente que morando ali, Jesus sentiu tristeza ao perceber que a grande maioria daquelas pessoas tinham rejeitado o Maranata, tinham rejeitado a esperança, não tinham de verdade aceito Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a mensagem de Jesus não tinha alcançado pessoas. Foi a segunda vez que Jesus chorou. Primeira vez ele chora lá por Lázaro, no contexto de Lázaro, pela falta de fé daquelas pessoas que estavam por ali. E agora Jesus chora por milhares de pessoas que rejeitaram a sua mensagem. Você tem chorado por aqueles que precisam? De verdade tem se envolvido emocionalmente? E você sente quando pessoas não aceitam a Cristo Jesus e a sua mensagem? Eu estava pensando sobre isso e pensei assim, às vezes nós choramos num filme. Não estou dizendo que isso é errado e muito menos pecado. Às vezes nós choramos com um filme, e os filmes são muito bem elaborados e preparados, inclusive musicalmente, para que naquele momento você esteja tão envolvido emocionalmente, e você não consegue controlar as emoções e você chora. Alguém que já chorou em algum filme como eu? Minha mãe dizia o seguinte, que eu conseguia chorar até mesmo em propaganda, viu? E já chorei uma vez, o Banco Bradesco fez uma propaganda na televisão. E a propaganda do Bradesco foi tão poderosa no Dia dos Pais, assim, foi tão envolvente. Minha mãe olhou para mim e disse, por que tu está chorando na propaganda do Bradesco? Pois chorei. Não duvide da minha capacidade. Tem gente que chora num filme, numa propaganda, numa série, e às vezes até chora por situações que deveria rejeitar e negar. Tem séries por aí que envolvem certos valores bem contrários à Bíblia, bem contrários ao cristianismo, que eles envolvem tanto a gente, de repente você está chorando por uma situação que, meu Deus, por que eu estou chorando por causa disso? Eu deveria ser contrário a isso, e olha o que eu estou fazendo. Às vezes choramos por causa de um jogo de futebol, chora porque o time ganha ou porque perde. Às vezes mais do que perde do que ganha. Chora. Às vezes chora por causa de um bichinho de estimação. E eu choro também porque eu tenho 2 gatinhos que eu gosto muito lá em casa. E tem bichinho que está na casa da gente, parece família da gente.
Tem um cachorrinho lá, tem um gatinho lá. Mas se a gente chora num filme, numa série, numa propaganda, se a gente chora por um bichinho de estimação, não tem problema, mas não chora ao ver pessoas morrendo perdidas, não mexe com o nosso coração, com as nossas emoções, pessoas que rejeitam a Cristo, estão morrendo sem esperança, perdidas para sempre, alguma coisa de errado está acontecendo com a gente. Jesus ensinou que o nosso choro deve ser por aqueles que estão rejeitando a mensagem do Senhor, e devemos nos mover na direção de mudarmos essa realidade. O segundo A é o A de anunciar, o desafio de pregar. Alguns não pregam, não vão porque tem medo, tem vergonha ou preconceito. E um exemplo disso foi Jonas, Nínive. Resumindo, lembrando a história que você conhece muito bem, o Senhor disse: vá a Nínive e pregue. Nínive, capital da Síria, aquele povo cruel, não tinha povo mais cruel, mau e pecador do que aquele povo. Nínive era terrível diante dos olhos de Deus e dos olhos de todas as pessoas. Dizem que Nínive, que os assírios foram quem inventaram o castigo, a morte por empalamento. Já ouviu falar do empalamento, né? Aquela estaca de 2 a 3 metros em que uma pessoa é atravessada por dentro como se fosse um espetinho. Vai de baixo, passando por dentro do corpo até sair na boca. E dizem que os assírios, então, o exército, quando dominava, vencia uma cidade, eles pegavam seus reis e príncipes, as principais autoridades, empalavam dezenas, centenas, e colocavam todos ali, estaqueados nas muralhas da cidade, nas ruas, para que todo mundo olhasse para aquilo e pensasse: vamos correr de medo dos assírios, porque se eles vierem nos conquistarem, é isso que eles vão fazer com a gente. E aí Jonas olhou e disse: Senhor, que aqueles se convertam, que é dar salvação para esse povo, jamais. Eles não vão me ouvir e não vão aceitar, e não merecem também. Foi para o lado contrário, até que finalmente você conhece a história. Foi vomitado por aquele grande peixe na beira da praia. E decidiu ir. E você acha que Jonas pregou com muita alegria? Tá bom, Senhor, então eu vou lá saltitando e pregando para todo mundo. Eu sei que ele foi pregar bem contrariado. Pregou. Teve sucesso, sim ou não? Talvez um dos maiores sucessos de evangelismo de todos os tempos. A Bíblia diz que a cidade inteira praticamente se arrependeu. A cidade toda. Que tinham quantos habitantes lá? Cerca de 120 mil habitantes. Minha nossa, quanta gente se converteu. O mensageiro é importante. Só que mais importante e poderoso do que o mensageiro é a mensagem. A mensagem é poderosa. Você pode ter as suas limitações, seus medos, sua vergonha, sua timidez, ou até mesmo seu preconceito com alguém. Não vai me ouvir. De que adianta pregar? Quando a mensagem é pregada com o poder do Espírito Santo, ela alcança e faz milagres. Uma cidade tão má, tão cruel, praticamente inteira se converteu ao Senhor. Poder da mensagem. Anunciar, confiando no poder dessa mensagem. Jonas e Nínive, eles são um exemplo disso. Em terceiro lugar, nós temos apressar. Primeiro amar, anunciar e agora apressar. Apressar com todos os meios, recursos e estratégias disponíveis ao longo do tempo, ao longo das eras, as tecnologias chegando, muita coisa vai se tornando diferente, muita coisa é diferente do que era, e nós precisamos fazer uso de tudo que está ao dispor, às nossas mãos, para alcançarmos pessoas. E eu uso como exemplo disso Paulo. Paulo foi um grande evangelista, um evangelista de grandes cidades. Paulo foi um ser extraordinário, especializado em grandes cidades. E um dia ele chegou numa grande cidade secularizada chamada Atenas. E lá para os atenienses que gostavam de novidades, de mensagens bem preparadas, de curiosidades, lá para os atenienses, Paulo teve que usar uma estratégia. E ao chegar ali, numa praça da cidade, ele viu, você sabe a história, muitos deuses, estátuas, esculturas de deuses diferentes. E ele encontrou um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele pensou: é isso que eu vou usar. Esse altar para o Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. E no final da mensagem, muita gente se converteu e aceitou o Senhor. O apóstolo Paulo usava de estratégias. E nós gostamos também de novidades, estratégias, tecnologias. Inteligência artificial está vindo com força, está todo mundo muito curioso como é que essa coisa funciona, e muita gente já está usando muito isso. E cada vez coisas novas vão chegando e vamos usando tudo para isso.
estratégias diferentes. Agora na Missão Caleb, não sei se você acompanhou, tivemos o maior movimento de Caleb de toda a história da Associação Catarinense, amém? E tivemos um resultado oficial de missão do que a gente mais queria. O foco foi desde o começo. Missão Caleb é missão. Fazemos ações diversas, sociais inclusive, mas tudo é um meio de alcançar pessoas para o reino de Deus. De levar pessoas para a entrega do coração a Cristo Jesus. E o resultado foi que tivemos o maior número de batismo nos últimos 10 anos no mês de janeiro. Amém? A missão foi cumprida. Corações foram alcançados. Eu lembro de uma missão Caleb, aqui na região capital. Eu fui um domingo de manhã visitar a equipe. Aonde? Ginásio de esportes. O que estava acontecendo? Campeonato de futebol masculino e feminino. E os Caleb estavam lá organizando o campeonato. E as meninas jogando bola, e os rapazes jogando bola. E eu fiquei com eles ali. Sentei lá com um grupo de amigos, no fundo do ginásio. Sentei no chão com eles, começamos a bater papo. E de vez em quando eu tinha que levantar para abraçar um jovem ex-adventista. Que foi uma região que eu tinha sido pastor tempo atrás. Alguns se afastaram. Qual era a regra para fazer parte da competição? Você tem que ter pelo menos uma pessoa não adventista ou um afastado da igreja participando do time. E foi uma coisa maravilhosa. Resultado daquele campeonato, que estava cheio de jovens ali, é que hoje eles estão indo quase todos para a igreja, de volta. Estão voltando para a igreja. E muitos outros começaram e disseram, nossa, que igreja legal, que juventude bacana, estão usando o futebol aqui, a gente joga futebol, está todo mundo junto, pastor jogando bola com eles. Resultado, muitos estudos bíblicos. Temos que usar de todas as estratégias. E as mídias sociais? JJ, já ouviu falar dessa menina? Se eu não me engano, é uma baiana, daquelas bem arretadas, 17 anos, mais de 1 milhão de seguidores. Qual é o foco do TikTok dela? Pregar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. E uma outra menina aqui da Associação Catarinense, da Norte Catarinense, que é catarinense, Brenda Matos. Já ouviram falar da Brenda? A Brenda é outro fenômeno. Esses dias atrás ela viralizou na internet por falar e ensinar os adolescentes e jovens a como estudar a Bíblia. Ela mostrou a Bíblia dela na internet, que fez um sucesso tremendo. Sabe como é que é o apelido da Bíblia dela? Bíblia Gordinha. Dá uma olhada depois lá. Bíblia Gordinha. E se você ver, por que Bíblia Gordinha? A Bíblia dela, ela era assim, e ela está desse jeito assim, ó, desse tamanhão. E aí ela vai abrindo e mostrando, e os adolescentes e jovens ficam ali fervendo, acompanhando ela, ensinando métodos de estudar a Bíblia, lá no TikTok, bombando, cheio de anotações, folhetinhos, pequenos pedacinhos de papel, ensinando aqui e lá e tal, e a Bíblia dela cheia de coisas, e ela usando todos os meios, recursos, estratégias, tudo que está à nossa disposição, todas as tecnologias, para anunciar o Maranata e abreviar a volta de Jesus. É o que devemos fazer, é o que devemos usar para que Jesus possa voltar. E em último lugar, nós temos o aguardar. Amar, apressar, anunciar e agora aguardar a volta de Jesus. O aguardar aqui não quer dizer você simplesmente sentar no sofá de casa e ficar com o braço e perna cruzada olhando para cima esperando Jesus voltar. Não, não é um aguardar parado, é um aguardar em movimento, em que você se prepara, porque de nada adianta saber que Jesus vai voltar, sendo que a minha vida está bem distante dele, e se ele voltar eu não vou para o céu. É preciso fazer alguma coisa, pessoalmente falando, pela sua salvação. Aquela famosa frase, aquela famosa pergunta de toda a vida para quem é adventista, eu sou a vida inteira, tenho 43 anos, e essa é a minha vida, é sempre falar sobre a volta de Jesus, desde sempre. E aquela pergunta sempre correu pela igreja, se Jesus voltasse hoje, olhando para os meus últimos dias de vida, para minhas últimas decisões tomadas, para o meu comportamento, para o estilo de vida que eu decidi, que eu escolhi para mim, se Jesus voltasse hoje, estaria eu preparado de verdade para subir com Ele para Nova Jerusalém? E eu acho que essa pergunta, por mais clichê que ela pareça ser, ela continua importante e deve ser lembrada por todos nós, talvez até todos os dias. Se Jesus voltasse hoje, Ele me encontraria de um jeito que eu olhasse para cima e de repente fosse transformado para subir com Ele, ou de repente ao olhar para cima eu não conseguiria mais encarar o Senhor. Como Ele me encontraria agora,
se ele aparecesse lá no céu. 3 cidades, 3 personagens, 3 mensagens. Primeira cidade, Jerusalém, Jesus chorando com o amor daqueles que rejeitaram a mensagem. Segunda cidade, Nínive, uma cidade que aparentemente não merecia, que seria impossível uma única pessoa se converter, mas que através do poder da mensagem, milhares de pessoas aceitaram ao Senhor. Terceira cidade, Paulo com Atenas. Paulo em Atenas. E a mensagem foi compartilhada de uma forma criativa, diferente, que mexeu com os ouvintes. Muita gente entregou sua vida ao Senhor. Quarta e última cidade, qual será? Nova Jerusalém. Quem será o personagem? Você. Quantas vezes você já se mudou de cidade na vida? Quantas vezes já se mudou com a sua família e foi para uma cidade diferente? Tem gente que tem o costume de se mudar e de vez em quando está indo de um lugar para o outro. Eu fiz as contas aqui e eu percebi que mudei ao longo da minha vida para 7 cidades diferentes. Em algumas cidades eu mudei 3 vezes, mas dentro da mesma cidade, então não conta outras mudanças. Mas eu fui para cidades diferentes 7 vezes. Guardamos toda a mudança, colocamos no caminhão e viajamos para outro lugar e montamos tudo ali. É legal. Mas eu confesso para vocês que não estou com muita vontade mais de ver um caminhão encostando na frente da minha casa e o pessoal carregando a mudança para dentro do caminhão para ir para um outro endereço, para ir para um outro CEP. Perdi o interesse nisso. Não sei quando será o dia e para onde eu irei. O que eu sei é que estou com o meu coração determinado a me mudar daqui para a única cidade que de verdade enche o meu coração e encanta os meus olhos. Mesmo não estando lá e não vendo. Mas só por ouvir falar do que tem nesse lugar, eu quero morar demais nesse lugar. Eu quero ir para Nova Jerusalém. Eu sei que você quer também. Eu sei que esse é o seu maior sonho, o seu maior desejo. A grande questão é um desejo que faz sentido na vida real? Ou é algo só na teoria que não mexe de verdade comigo e com você a ponto de nos movermos de onde estamos, descruzarmos nossos braços e fazermos de tudo, pregando o Evangelho com amor e envolvendo pessoas na esperança de Jesus Cristo voltar? O meu desejo nessa manhã é que muito mais do que teoria do Maranata, de o Senhor logo vem, de que Jesus vai voltar, é que a gente de verdade se comprometa com a pregação desse Evangelho que salva. Com as pessoas que estão aí ao redor, e que se correr lágrimas nos nossos olhos, que também caiam lágrimas de amor por pessoas que precisam do Evangelho que salva para a eternidade. Eu me comprometo mais uma vez com Cristo, com a sua palavra, a me envolver na missão. E eu queria saber se nessa manhã, nessa igreja, você de qualquer geração, mais experiente, jovem, ou ainda mais jovem, se você também crê no Maranata e quer de todo o seu coração se mover na direção da pregação, do bom testemunho e da preparação para a volta de Jesus. Quantos querem de verdade ir nessa direção com todo o seu coração? Amém por isso. Quero convidar você então para que nesse momento possamos orar ao Senhor, pedindo para que o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, possa agir através de nós. Porque quando o Espírito Santo age no mensageiro, a mensagem é poderosa, não apenas para nos mover, para nos dar coragem para fazer o que precisa ser feito, mas acima de tudo para alcançar corações de pedra, transformando cada coração de pedra em coração de carne. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e paciência. Obrigado pela esperança e pela certeza que temos de que muito em breve, ao olharmos para cima, o nosso Senhor virá. E acreditamos que virá muito mais cedo do que podemos imaginar. E que ao sabermos da sua volta, que isso possa de verdade mover o nosso coração na direção da preparação nossa e de outras pessoas. Porque se quisermos morar na cidade santa lá em cima, precisamos fazer algo nas nossas cidades aqui embaixo. Que o Senhor nos use para anunciar nas cidades por onde formos a esperança maranata de que o Senhor virá. E iremos para um lugar maravilhoso, sabemos como será,
não mais dor, não mais tristeza, não mais sofrimento, não mais lágrimas e não mais morte. É para essa cidade que nós queremos nos mudar. Por favor, Senhor, esteja conosco, abençoe os teus jovens dessa igreja, do nosso campo e do mundo inteiro, e que a nossa juventude continue animada e envolvida na missão, para que o Senhor Jesus possa buscar entre tantos uma grande geração de jovens fiéis para irmos para o céu. Abençoa, Senhor, esta igreja e a nossa vida, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.